Deus nos liberta da maldição da lei, Deus nos liberta de nós mesmos, mas Deus nos liberta do medo. Porque há muita gente que anda diante de Deus sem a graça de saber que agora pode chamar aquele que é o juiz de toda a terra de Pai. Nós temos esse privilégio. E a primeira comunicação que o Espírito Santo de Deus faz à vida de cada um de nós é libertação. Nós fomos libertos. Diga isso à vida de seu irmão. Você foi libertado por Deus. Diga isso à vida dele. Muito bem. Segunda coisa que o Espírito Santo de Deus comunica à vida de cada um de nós não é só a palavra libertação, mas é também a palavra mortificação. Verso 12. Assim, portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo ou da carne, certamente vivereis. A pergunta é o que é mortificação? A resposta é quando você enxerga, simplesmente isso. É quando você enxerga o mal como mal e o bem como bem. Há um texto de Isaías que diz: ai daquele que tenta passar o bem como mal e o mal como bem. E quando nós somos agora libertos da maldição da lei, quando nós somos libertos de nós mesmos, e agora a nossa libertação se reflete na nossa forma de pensar, nós enxergamos o mal e dizemos, isso é mal. E enxergamos o bem e dizemos, isso é bem. E a primeira, então, influência que o Espírito de Deus exerce sobre a vida de cada um de nós é nos auxiliar constantemente na nossa tarefa de mortificar o nosso corpo ou a nossa carne. Ele vai dizer isso no verso 14, onde a palavra literalmente não é guiados, mas conduzidos. Se todos os que estão sendo conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A ideia é que o Espírito de Deus conduz a vida dos seus filhos de maneira contínua, porque nós precisamos literalmente de alguém que pegue na nossa mão e conduza continuamente a nossa vida na presença de Deus. Isso aqui traz muitas coisas para nós. A primeira delas é de que se o Espírito de Deus tem essa tarefa contínua sobre o nosso coração, nós não estamos sozinhos na nossa responsabilidade de mortificar a nossa carne. Primeira coisa. Se o Espírito Santo de Deus foi aquele que libertou o nosso coração, e agora é Ele quem nos conduz, nós não só temos alguém para dirigir a vida de cada um de nós, para nos libertar daquilo que era maldição, mas nós temos alguém para nos acompanhar, para pegar na nossa mão e nos levar cada vez mais para longe do pecado. Então a pergunta que fica é aquela velha confusão que as pessoas fazem de que uma vez salvo, salvo para sempre, portanto isso dá um entendimento errado de que as pessoas não precisam fazer mais absolutamente nada pela sua vida. Não é verdade. Porque o mesmo Espírito que fez alguma coisa que eu e você não temos capacidade para fazer, que é nos libertar da maldição da lei, nos libertar de nós mesmos e nos libertar do medo, é o mesmo Espírito que agora nos conduz, nos pega pela mão, mas exige da vida de cada um de nós que a nossa ação consciente, a nossa atividade ativa, a nossa participação voluntária, não é alguém que sufoca o nosso coração, não é alguém que faz com que sejamos retratados como robôs, não é alguém que faz alguma coisa eliminando a nossa responsabilidade e participação também nessa tarefa. É alguém que ao mesmo tempo que pega na nossa mão e diz vamos, é alguém que pega na nossa mão e diz vamos. É Ele que vai dizer qual é o caminho que nós vamos. É Ele que não vai soltar da nossa mão como nós cantamos. É o texto de Romanos que vai dizer que nada pode nos separar das mãos de Deus, porque nós estamos seguros pelas mãos do Senhor na mão direita de Deus. E João vai dizer, quando diz que Jesus Cristo é o nosso bom pastor, que Ele e o Pai são um, ele diz que Ele e o Pai são um e maior do que o Pai não existe ninguém, e que portanto os dois estão segurando na vida das suas ovelhas, e que portanto ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Então nós deveremos cantar, em vez de segura na mão de Deus, não é isso?
nós deveríamos cantar: seguros na mão de Deus, seguros na mão de Deus. Nós estamos seguros na mão de Deus. Agora, isso significa que nós estamos seguros na mão de Deus, então eu posso relaxar, não preciso fazer mais absolutamente nada. E que o Espírito Santo que resolva aquilo que ele tem que resolver em relação à minha vida. E aí faz o que eu tive a capacidade de ouvir de um determinado cidadão que era experiente na vida cristã, nas minhas andanças por aí, não foi por aqui. Quando ele anda com uma prostituta, e é capaz de dizer: se foi Deus que colocou ele, que tire ela do meu caminho. Eu falei: beleza, tem vários jeitos de Deus tirar ela do seu caminho. Uma das formas é matando você. Porque é muito fácil você dizer que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus e jogar nas costas de Deus toda a responsabilidade, como se única e exclusivamente no nosso processo de santificação só Deus tivesse a responsabilidade de santificar a nossa vida. Lá em Levítico, lá atrás, num dos primeiros livros da Bíblia, Deus diz ao povo de Israel: santificai-os, porque eu sou Deus que santifica a vida de cada um de vocês. E no verso seguinte ele diz: santificai-os, porque eu é que estou santificando a vida de vocês. Ele diz que Deus é quem opera a santificação na vida do povo, mas ele diz: é tarefa e responsabilidade da vida de cada um de vocês de dizer o que é mal, o que é bem, e tomar a decisão qual é o caminho que vocês vão estar. Vocês estão com a companhia, com a vida de alguém, mas vocês precisam entender que mesmo com a companhia do Espírito de Deus, Deus não sufoca a vida de cada um de nós. Talvez dessa forma fique fácil entender a ideia de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz: não apagueis o Espírito. Paulo não está dizendo que a gente vai andar pelas nossas pernas e agora a gente vai perder a salvação. Não. Mas o mesmo Espírito que libertou a vida de cada um de nós, o mesmo Espírito que agora nos ajuda na nossa mortificação, o texto nos diz: nos ajuda na nossa mortificação.